Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Aleluia, o Senhor é bom. É mais um momento que nós temos para louvar, é mais um momento que nós temos para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. É mais um momento que nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, dizendo que Ele é o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que Ele é maravilhoso para comigo e para contigo nessa manhã. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor. Amém? Eu quero orar nesse momento. Eu quero estar buscando ao Senhor, aleluia, em nosso favor. Ele que é digno de toda a honra, Ele que é digno de toda a glória. Ele que tem sido diferencial na minha vida, Ele que tem sido diferencial na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, nós glorificamos, nós magnificamos o nome do nosso Deus. Amém? O Senhor é bom em todo o tempo. Então, tenhamos aí uma semana bastante proveitosa, bastante abençoada, diante daquele que vive, diante daquele que reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem aí nos protegido, o Senhor tem nos guardado. E é mais um momento de adoração, é mais um momento de refrigério na presença do nosso Deus, na presença desse magnificante Senhor, Ele que faz tudo em todos e nós só temos a agradecer a Ele. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais essa programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Frente de Deus de Cascadura, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós colocamos, ó Pai, a nossa vida no Teu altar, clamando ao Senhor, aleluia, pelo Teu refrigério, pela Tua mão potente, por tudo o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. Nós dizemos ao Senhor que até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem feito, Pai, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. O Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que guarda. O Senhor é Deus quem faz infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Muito obrigado, ó Deus, pelos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que tem sido um conosco, ó Pai, nesse trabalho, ó Pai, em tudo que nós temos feito, colocado, ó Pai, diante do Senhor. O Senhor é Deus, aleluia, que tem, Senhor Deus, cuidado dos nossos corações, da nossa mente. Nós pedimos a Deus que o Senhor, aleluia, venha nos alimentar, sustentar, Pai, que a esperança nossa não venha faltar, Pai, durante toda essa semana. É mais uma semana que se inicia e nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um dos irmãos. Amém? Quero dar um bom dia especial nessa manhã para os amados irmãos. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 14/11/2022. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem feito toda a diferença. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus aí, o nosso amado irmão José Vidal, a nossa diaconisa, né? Todos os amados irmãos que estão conosco aí na live, que Deus esteja abençoando, protegendo, guardando. Eu coloquei aí no Facebook, né? No WhatsApp, uma foto aí de uma garota que foi alvejada essa semana. E é uma tristeza, né, para todos nós essa situação. E nós, aleluia, essa é a foto da garota.
a gente vê o quanto é terrível, né? A gente vê as situações acontecerem, né? Onde nós moramos, onde nós estamos, e nós só, aleluia, colocamos diante do nosso Deus, né? Todas essas coisas, porque só Ele que pode fazer toda a diferença, né? Só Ele pode estar aí operando, né? Só Ele pode estar cuidando de nós. Garota bonita, né? 30 anos de idade, casada. Aí essa menininha que está no colo dela, de 1 aninho, a mãe de 30 anos de idade, dessa sepultura por causa da guerra do tráfico. E a gente, muitas vezes, quem paga é as pessoas inocentes, né? E a gente clama a Deus. Eu tenho pedido as orações dos amados irmãos em relação à Cascadura, né? Regiões adjacentes aqui onde nós moramos, né? O Rio de Janeiro, na realidade, ele é cercado por morros, né? Por favelas. E nós precisamos orar, nós precisamos clamar, porque quando nós clamamos, a nossa oração, ela move as mãos do Senhor. Ela faz toda a diferença na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, aqui eu quero trazer um bom dia especial, que a felicidade é acordar bem com saúde. E mais um dia, tem sido dias difíceis, onde encontrar motivos para sorrir estão escassos. Mas se a gente souber buscar a Deus, tudo se torna mais bonito, tudo se torna mais especial. Cada amanhecer traz consigo a esperança de um novo dia, de um novo hoje. Agarre a qualquer possibilidade, né? As possibilidades eternas, né? De sermos felizes diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levar alegria ao próximo e também aos nossos corações. Pouco a pouco, nós vamos ser transformados com uma nova vida. Tenha um bom dia, uma boa semana. Que Deus esteja nos abençoando poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja aí nos renovando nessa manhã, né? Abençoando a cada um de nós, as nossas famílias. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido maravilhoso. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia de nós estarmos nos encontrando mais uma vez em mais uma reunião. Pastor Carlos Wesley, da Igreja Metodista, com a pastora Georgette, também da Igreja Metodista. Pastor Luiz Cláudio, pastor Miguel, da Casa de Refúgio. Também pastor Daciel, da Igreja Batista. A reunião vai ser ali na Igreja Batista, amém? Igreja Batista Fazenda da Bica. O pastor também Sebastião, da Igreja Valdo Jaboque. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando e buscando direções de Deus para nós estarmos aí sendo operosos nessa guerra, né? Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno, elas não podem prevalecer, elas não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Nós precisamos então estarmos em oração, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor e colocando ao Senhor, o nosso Deus, em primeiro lugar, na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos aí em mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã,
com o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável desse trabalho. O texto bíblico que nós vamos usar hoje é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, reflexão, comida sacrificada. Por que, pastor Carlos, que o senhor traz esse texto no dia de hoje? Ontem nós fomos para um churrasco na casa da cunhada e ali tinha uma caixa de bombom em cima da mesa. E quando eu cheguei, a caixa de bombom ela estava cheia, né? E quando eu saí, a caixa de bombom só tinha 2 bombons, né? Eu falei, um é meu. E comi aquele bombom e quando eu deitei na cama, dormi. E durante a noite o Senhor falou comigo dessa maneira, que aquela caixa de bombom era sacrifício aos ídolos. Tu já imaginou isso? Como tem coisas que acontecem assim e às vezes nós não sabemos o que nós estamos comendo, talvez nós não sabemos o que estamos bebendo, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele revela. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando a sua face. Porque o Senhor, Ele diz, se você comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, porque eu estou contigo. Mas aquele que tem consciência do que está comendo, do que está bebendo, se for sacrificado aos ídolos, não faça de sã consciência. Se caso você comer e beber não sabendo, nada lhe fará dano. Mas se você sabendo, você não pode. A palavra do Senhor vai nos instruir, aleluia, nesta manhã. E a cada dia o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele tem me instruído, Ele tem falado comigo através, aleluia, da sua palavra, através, aleluia, daquilo que Ele quer que nós venhamos trazer a cada manhã. E eu louvo, engrandeço e magnifico o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 14 de 11 de 2022, amanhã dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Amém? Então, nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Eu tenho deixado aí, aleluia, o endereço da igreja, tenho deixado os dias de culto. Você que não tem o lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. O que tem acontecido, amados irmãos, não sei se tem acontecido aí por onde você está, mas o que tem acontecido hoje é que as igrejas elas têm ficado vazias. As igrejas estão experimentando um grande esfriamento espiritual. Isso, segundo as Sagradas Escrituras, isso se chama apostasia. Nós temos perdido o interesse daquilo que é sacro, daquilo que é divino, daquilo que verdadeiramente vem do alto. Cada dia mais nós temos, aleluia, interessado a respeito de coisas que são aqui da terra. A cada dia nós investimos mais numa sala, numa cozinha, cada dia nós investimos mais no quarto, os quartos, a sala, as cozinhas, cada vez mais sofisticados. Mas as igrejas elas têm ficado cada vez mais vazias, porque as nossas salas parecem mais uma sala de cinema, as nossas cozinhas parecem mais um restaurante, os nossos quartos estão cada vez mais pomposos e climatizados, mas a igreja do Senhor Jesus, ela parece um deserto. E o Senhor, Ele tem buscado os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor, Ele nos instrui para buscar a Ele, amados irmãos, com os nossos corações cheios de desejos, por conhecer a Ele mais e mais, por estar nos entregando, aleluia, ao seu senhorio. É isso que Ele quer de mim, que Ele quer de você, amém?
Então tenho deixado aí também o meu link, né? O link do meu YouTube. Está sempre em azul aí na página do meu Facebook. E eu peço aos amados irmãos que estejam aí se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Também compartilhe, vai ser uma bênção para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que necessitam de esclarecimentos a respeito da palavra de Deus. O Senhor, Ele tem aí nos instruído a cada dia, a cada momento, amém? E é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para fazer a vontade, aleluia, do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo, amém? Muito bom também nós estarmos juntos, eu e você é o meu parceiro, você é minha parceira, aleluia, nessa manhã, a cada manhã, né, que nós estamos aí na presença do Senhor. Então, quero trazer aqui 1 Coríntios capítulo 8, comidas sacrificadas a ídolos. Todas as passagens bíblicas sobre o episódio de comida sacrificada a ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, no seu versículo 1 diz a respeito de tudo isso que nós vamos falar. E diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados de Deus, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para que vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Amém? Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Assim diz a palavra do Senhor. No seu versículo 8 diz: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenhamos cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência ficar, aleluia, consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra o irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. É um texto bastante claro a respeito de tudo aquilo que Deus tem para comigo, tudo aquilo que Deus tem para contigo. Agora nós vamos entrar em um estudo mais aprofundado a respeito da comida sacrificada. Amém? Coisa sacrificada a ídolos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios,
e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Amém? Deuteronômio capítulo 32, versículo 15 ao 21. O crente deve fugir da idolatria dos objetos, festividades e reuniões que envolve reverência e adoração aos ídolos. Deuteronômio, aleluia, capítulo 32, de 15 a 21. O Salmo 106, versículo 36 e 37. Salmo 106, versículo 36 e versículo 37. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. 106, versículo 36 e versículo 37. Que diz assim: e serviam os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Também Atos, capítulo 15, versículo 29. Atos 15, 29. Atos, capítulo 15, versículo 29. Que diz, aleluia, dessa maneira, 15, 29. Atos, capítulo 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada, e da fornicação, dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Assim diz o nosso amado médico Lucas, que escreveu a respeito do ministério do apóstolo Paulo. Amém? Glórias a Deus. É uma norma divina para todos os crentes. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 8, aleluia, versículo 13. Diz a palavra do Senhor desta maneira: pelo que, se o manjar escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém? Glórias a Deus. E também aqui em 1 Coríntios capítulo 8, 13, nós já vimos. Quero ver aqui Tiago capítulo 4 e 5. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5. Tiago 4, 4, 5, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Assim diz a palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Quando fala a respeito do zelo do Espírito pelo crente, diz assim: ora, no tocante às coisas, está aí em 1 Coríntios capítulo 8, que está escrito aí, logo no seu versículo 1, diz assim: no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda que não sabe como convém. Versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim, versículo 4, que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados irmãos, foge da idolatria. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios.
21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. O irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Segundo a concepção das nações idólatras vizinhas de Israel, um Deus, ou Espírito, habitava nas imagens de escultura. Todavia, as Escrituras afirmam categoricamente que esses falsos deuses são diabos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. E os que sacrificam, aleluia, e os sacrifícios oferecidos às imagens são oferendas aos demônios. Salmo 106, versículo 37. Informe, aleluia, a cada um, amados irmãos, aleluia, a respeito desses termos usados no Antigo Testamento para ídolo. É Giulu. Essa palavra Giulu quer dizer tora sem forma, bloco vazio. Os profetas assim clamavam os ídolos para mostrar a inutilidade, futilidade, incapacidade deles. Esse mesmo conceito é afirmado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. O ídolo nada é. Deus, aleluia, esteja nos abençoando. Amém? E ensino bíblico a respeito dos ídolos. Nós precisamos entender o que é costumes pagãos, conforme está escrito em Corinto. Abster dos ídolos e das festividades pagãs. Assim diz a palavra do Senhor. A igreja em Roma também estava cercada pela cultura idólatra. Em Roma havia muitas celebrações aos deuses da fertilidade. No dia 23 de abril, na festa, aleluia, das Vinálias, os romanos adoravam a Júpiter e a Vênus, Ericina, a deusa das prostitutas. No dia 28 de abril, na Flórida, adoravam a deusa dos rufiões e prostitutas. Informe, aleluia, a cada um, aleluia, que você encontrar a respeito dessas festividades. Lembram, aleluia, das mazelas do carnaval moderno. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. O crente, portanto, deve afastar-se, aleluia, das festas malignas que induzem os homens à fornicação, ao adultério, às drogas, à feitiçaria, à idolatria, o culto prestado aos ídolos. Amém? Então, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 1, do seu versículo 18 ao 32. Romanos capítulo 1, aleluia, glórias a Deus. Romanos capítulo 1, do seu versículo 18 ao versículo 32. 18 ao 32. Que diz assim, dessa maneira: ídolos e depravação dos gentios. Porque Deus, aleluia, do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade por injustiça. E, portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto, aleluia, o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus invisível, a semelhança
de imagem de homens, aleluia, corruptível, de aves e de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar os seus próprios corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do seu corpo, contrário à sua natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa, aleluia, de que convinha ao seu erro. E como eles, aleluia, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, aleluia, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores, aleluia, de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas também consentem aos outros que fazem. Assim diz aquele que vive, aquele que está lá em cima, nosso Deus, aquele que reina para todo sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Patrícia, que Deus esteja te abençoando nessa manhã. Uma boa semana também, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Tenha uma boa semana, todos os meus amados irmãos, amém? Que Deus os abençoe. Então, nesse sentido, amados irmãos, nós estamos vendo aí aquilo que se diz, né, a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, a respeito de abster-se, aleluia, dos ídolos, das festividades pagãs e de todo tipo de prostituição. O Senhor, o Deus de Israel, Ele pede a minha pessoa, Ele pede a sua pessoa para nós nos abstermos de toda comida sacrificada aos ídolos, de tudo que não provém da presença do Senhor. Idolatria, culto prestado aos ídolos. Corinto era uma importante cidade da Grécia, uma capital da província romana, Acaia. Sua posição geográfica era privilegiada e favorecia o comércio, a cultura, os esportes e as religiões pagãs. Em Corinto havia muitos templos dedicados aos deuses gregos romanos. Dentre eles destacava-se o de Afrodite, localizado no topo do Acrocorinto, tendo mais de 1000 sacerdotisas que se dedicava à prostituição religiosa. As festas dedicadas a esses demônios eram repletas de música, orgia, comida, bebida, excesso de todos os tipos, aleluia, de oferendas ao sacerdote, e a última era entrega ao ofertante, que quase sempre se vendia ao mercado, vendia no mercado. O que quer dizer isso, amados irmãos? Quer dizer uma entrega. Imagina se isso estivesse acontecendo no Brasil hoje. Você entra dentro de uma igreja e tem ali 1000 mulheres pronta para fazer sexo com qualquer homem. Deus, ele viria e destruir o Brasil. Isso já acontece sem ter 1000 sacerdotisas à disposição. Imagina se tivesse. Então, eram mulheres escolhidas a dedo para estar ali, meu amado irmão, minha amada irmã.
Imagina a promiscuidade, imagina a situação, aleluia, difícil daquela cidade. Nós precisamos entender que a tua oração, a nossa oração, ela é importante. Por que, pastor Carlos? Porque, amados irmãos, a Bíblia diz que a nossa carne, ela cobiça contra o Espírito. E o Espírito cobiça contra a carne. Nós precisamos entender, meu amado irmão, se nós não orarmos, amados irmãos, nós somos incluídos nessa situação. Mas, pastor Carlos, eu tenho firmeza. Amado irmão, a Bíblia, ela é bem clara quanto a mim e quanto a você. A gente olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quantos homens, amados irmãos, a gente olha Salomão, ele tinha um harém de 1000 mulheres, amados irmãos. 700 esposas e 300 concubinas, já imaginou tal coisa? Todos os homens do Velho Testamento, a maioria deles tinha mais de 10 mulheres. A gente precisa entender que Deus, Ele quer tratar disso aqui, do nosso coração, Ele quer tratar da nossa cabeça, da nossa mente, Ele quer tratar da nossa alma. E a minha oração, a tua oração é fundamental. Porque isso também é sacrifício aos ídolos, os corpos dados ao sexo. É por causa disso que os demônios, ele derruba muitos homens e mulheres de Deus. Quantas coisas a gente olha aí na mídia e fala, olha, pastor tal caiu, o outro pastor tal caiu. A gente olha tal pastor, tal pastora. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, orar, clamar, falar, Senhor, eu preciso do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, amados irmãos, e a gente precisa estar com isso sempre na mente. Deus, aquilo que eu quero fazer para te agradar, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer para não aborrecer o teu coração, isso eu tenho feito. Ele é bastante claro, ele fala com Deus, ele se abre, ele desnuda na presença de Deus, ele fala, Deus, eu sou isso, e o Senhor me conhece. E eu preciso que o Senhor venha tratar de mim nessa área, eu preciso que o Senhor venha cuidar de mim. Porque eu mesmo não tenho força, a minha força está naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, a minha força está naquilo que diz em Colossenses capítulo 1, verso 13, que o Senhor foi quem me tirou do império das trevas, com a tua mão forte, com o desejo do teu coração. E eu peço ao Senhor que o Senhor continue velando para que essa palavra venha se cumprir na minha vida. É isso, amados irmãos, que eu e você tem que colocar diante de Deus. Falar, Senhor, eu quero permanecer firme. É um desejo do meu coração, não quero errar. Eu quero estar de acordo com a tua vontade todos os dias, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós devemos, aleluia, nos confrontar. Nós mesmos a nós. Para falar conosco, olha, obedece o Senhor, fala com Deus para vir, para Ele te ajudar, clame pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo, Ele é fiel, Ele é companheiro, Ele está do teu lado, Ele te fortalecerá, Ele é escudo, Ele é fortaleza, Ele vai na frente, Ele prepara o caminho. É isso que nós devemos estar buscando ao Espírito Santo. Continuando aqui, a carne sacrificada, assunto, aleluia, antigo, mas contemporâneo. No Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 e 17, diversas passagens relacionadas ao ídolo, aos demônios e o culto idólatra, ao culto diabólico. Levítico capítulo 17, versículo 7, 2 Crônicas 11, 15, os ídolos sempre foram laços para o povo de Israel, a quem Deus elegeu como seu povo peculiar. Aqui na terra, há crentes que têm receio e pavor de ídolos, imagens fabricadas e figuras. Ora, o ídolo nada é, afirma a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, 4, 1 Coríntios 10, 19, Salmo 115, 4, 7, Isaías 44, versículo 9 ao 17. O culto idólatra dos israelitas desviados
não era oferecido aos ídolos, mas aos demônios, como afirma Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Assim, o Senhor, ele tem nos instruído. O apóstolo Paulo, ele adverte a igreja de Corinto, para não se envolver com idolatria, com o povo de Israel no deserto, como o povo de Israel no deserto. Naqueles dias, os judeus desviados ofereciam sacrifício aos demônios, prostituíram-se e comeram, aleluia, da carne sacrificada aos ídolos. Está em 1 Coríntios capítulo, aleluia, 10, versículos 7 e 8. O cristão também não deve praticar, ou melhor dizendo, participar de festividades e atos que cultuam os santos, os guias, os ídolos demoníacos. Assim como Daniel, deve o crente rejeitar irrevogadamente, ou melhor dizendo, irrevogavelmente, o manjar oferecido aos ídolos. Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele se absteve, aleluia, da comida que era servida na mesa do rei. No Novo Testamento, em Atos capítulo 15, versículo 29, a igreja composta de judeus e gentios é doutrinada a abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa importante ordenança não apenas confirma a proibição do Antigo Testamento, como também amplia o conceito na era da graça, seja para cumprir o mandamento, seja por motivo de consciência, 1 Coríntios capítulo 8, aleluia, versículo 7 ao 13, ou ainda para, aleluia, não milindrar o crente imaturo. Assim como participar da mesa do Senhor é um testemunho da nossa filiação, identificação e comunhão com Ele, tomar parte de atividades, reuniões e procissões vinculadas a ídolos, ocultismo, espiritismo, é identificar-se com o próprio diabo. A imagem adoradora não é nada, apenas obra, aleluia, de pedra, pau, gesso, cimento ou ouro. Mas por detrás, aleluia, dela estão os demônios. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e Apocalipse 13, 15. Essa é a referência que tem, aleluia, da palavra de Deus a respeito de tudo que nós estamos falando. No Antigo Testamento, aleluia, a idolatria é condenada pelo Senhor na Bíblia. O ídolo é considerado inútil, identificado como os demônios. Os cristãos, diante das festividades religiosas pagãs, a festa religiosa, aleluia, as festas religiosas pagãs no Antigo Testamento, antes de Israel ser introduzido na idolatria da terra de Canaã, o Senhor advertiu a respeito dos maus costumes feiticeiros, práticas e celebrações idólatras de seus habitantes. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, 22, 20, 23, 24 e 32. Todavia o povo desobedeceu a Deus e curvou-se diante dos falsos deuses cananeus. Juízes 2, 7, 13, 17. Êxodo 32. Por esta razão, a ira de Deus se acendeu contra Israel. Juízes capítulo 2, versículo 14. Ora, se Deus não poupou os ramos naturais, afirma Paulo, teme que te não poupe a ti mesmo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos capítulo 11, 21 e 22. Portanto, meu amado irmão, em Cristo, não participe das festas em honra aos ídolos e se servem aos demônios. As festas religiosas pagãs no Brasil, nosso país, aleluia, caracteriza-se como uma nação multicultural e pluralistas, inclusive no que tange às tradições religiosas não cristãs. Muitos antropólogos, sociólogos seculares veem essas festividades como elemento de integração social e manifestações
mas isto é apenas um disfarce material que oculta a tenebrosa realidade espiritual das coisas. O sincretismo religioso presente em muitas dessas, aleluia, dessas festas e comemorações é uma ferramenta maligna para iludir o cristão incauto ou desprovido de visão celestial. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas coisas são introduzidas diante de mim, diante de você, como se fosse uma festa cultural, mas ali está o espiritual em oculto, festa a demônios. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando o Senhor, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, como o principal alvo da minha vida e da tua vida. Amém? A idolatria no coração. O primeiro mandamento do Eterno, em Êxodo capítulo 20, verso 3, ordena: não terás outros deuses diante de ti, diante de Israel. Antes, aleluia, ser liberto e resgatado por Deus da escravidão do Egito, pecou contra o Senhor, ordenando aos falsos deuses. Juízes 24, 14, 15. E ao chegar à sua nova terra, Canaã, continuou cometendo o mesmo pecado. Juízes capítulo, aleluia, 24, versículo 23. Ou melhor dizendo, Josué, amém? 24, 23. Deus conhece o coração, aleluia, do homem e sabe a sua propensão, a idolatria. No caso de Israel, esse pecado não era apenas, aleluia, externo, mas interno. A idolatria do coração arraigada no amargo, aleluia, da cultura humana. O que é um Deus ou um ídolo dominante na vida de alguém? É tudo aquilo que ocupa sempre o primeiro lugar no coração do homem. E aí entroniza na sua vida tempo, pensamento e vontade. Em Ezequiel capítulo 14, Deus advertiu o povo sobre os ídolos no coração. Tomemos uma decisão. Deus deve ser o único e absoluto Senhor de nosso ser. Lembramo-nos que o Senhor não divide o seu senhorio, não divide a sua glória com ninguém. O que é um Deus ou um ídolo dominante, amados irmãos? A gente precisa entender, aleluia, o que o Senhor, Ele está trazendo para mim, Ele está trazendo para você. Então nós vamos ver aqui, preste bem atenção que isso é para mim, é para você, é tempo agora. Vejamos alguns deuses modernos mais conhecidos. O dinheiro, principalmente o acúmulo de riqueza por avareza. Muitos têm abandonado a Deus ou estão frios na fé devido a esse Deus, o Deus do dinheiro. Sucesso, fama, popularidade, reputação, cultura, graus acadêmicos, entre outros. Se o sucesso e o êxito não forem devidamente controlados, eles controlam seu protetor e se tornam um Deus em sua vida. É isso que a palavra está falando. Também o poder, o exercício do poder, através de uma posição. Esta forma de poder leva à vontade, pavonice, orgulho, vanglória e presunção. A essa altura, o poder torna-se um ídolo no coração do homem. Amém? Glórias a Deus. Trabalho exagerado, sem descanso, que rouba o tempo que pertence unicamente a Deus, para buscar a sua presença através da oração, a adoração e leitura da palavra. Prazer também pode ser idolatria. É a busca exagerada, incessante e crescente da diversão, da glutonaria, do lazer, dos passatempos e etc. O prazer natural, aleluia, controlado, justo e íntegro, não é pecado. É evidente que há muitos outros ídolos no coração dos homens nesta era de avanço e realizações contínuas. Nós precisamos entender. Paulo, o porta-voz de Deus, dirige-se à igreja de Corinto e alerta
Portanto, meus amados irmãos, foge da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Certamente muitos deles estavam tentando se envolverem com os ídolos, razão pela qual Paulo o admoesta. Deus também usou o apóstolo João para exortar os crentes a tomarem cuidado com os ídolos. É evidente que se trata aqui de um ídolo do coração. Assim como os fiéis em Israel abstinham-se de praticar das festas pagãs, tanto no Antigo, aleluia, como no Novo Testamento, o crente deve rejeitar as festividades idólatras celebradas no Brasil. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia proíbe o crente de praticar da mesa do Senhor e do cálice dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e 21. Tal duplicidade religiosa leva o seu participante ou praticante ao pecado, à mentira, à falsidade, à idolatria e ao inferno, pois não há qualquer associação entre a luz e as trevas, verdade e mentira, entre o Senhor e Satanás. Não há meio, aleluia, não há meio termo na fé cristã, na doutrina. Mateus capítulo 5, versículo 37, 6, 24, Salmo 119 e 113. Não existe, aleluia, verdade no erro, nem erro na verdade, porque ambos se anulam mutuamente. Assim também não há nada de sagrado no profano, e o profano nada, aleluia, de sagrado. Tudo, aleluia, que nós estamos vendo a respeito de idolatria, a palavra do Senhor, ela é radicalmente contra. Então nós precisamos velar para que a palavra do Senhor venha se cumprir na minha vida e na tua vida. E o Senhor diz a mim, o Senhor diz a você, que Ele não tem o culpado por um inocente, nem o inocente por culpado. Nós precisamos olhar, nós precisamos nos instruir de tudo aquilo que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tem para a minha vida e tem para a tua vida. Então, se você não sabe e você comeu, nada te fará dano. Mas se você souber, você paga o preço. Fala, não, isso está sendo sacrificado a ídolo, mas eu quero participar. Você está chamando o diabo de seu Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos desvencilhar. Muitas vezes nós estamos com o coração humanista. Fala, não, é meu parente, não, é minha tia, meu tio. Não interessa. Há uma separação. Deus, Ele verdadeiramente abomina todas essas coisas. Nós precisamos entender isso, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus filhos e as tuas filhas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu aprendizado, tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, falando, ó Pai, conosco através do teu Espírito Santo, ó Pai, para que venhamos vencer, para que venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na tua graça e no teu conhecimento. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Nos instrui, ó Deus, a estar, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, todo o teu propósito. Fala conosco, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, de cada situação, ó Pai, que devemos estar, Senhor Deus, ó Deus, observando, ó Pai, para que não venhamos, ó Pai, ser contaminados. Então, Pai, nos abençoa, cuida de nós, nos instrui, nos lava, esteja nos remindo, ó Pai, e nos direcionando sempre, Pai. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um momento, ó Pai, que nós temos de grande alegria na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos, ó Pai, que estão comigo nessa manhã. Que o Senhor os abençoe, dê uma boa semana a cada um de nós, que nós possamos honrar o Teu nome, onde nós estivermos. Assim seja, Pai, hoje e sempre. Amém e amém. Levante as tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos, uma semana abençoadíssima para cada um de vocês, que tenhamos aí um dia
cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É um prazer enorme estar com cada um de vocês a cada manhã, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Fica na paz. Deus abençoe.